Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e compartilha os nossos vídeos. Dá like, porque like é a linguagem do YouTube e é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua interatividade, graças à sua participação, graças ao seu like. Bom, hoje é domingo e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. Botafogo 2, Corinthians 1. É isso mesmo que você ouviu. Botafogo 2, Corinthians 1. O jogo foi ontem à noite, às 9 horas, no estádio Newton Santos. E foi um jogo espetacular. Um jogo muito interessante. E um jogo muito duro também, eu diria. Não houve facilidade, até mesmo por conta da pequena vantagem no resultado. Mas esse resultado, ele não traduziu aquilo que realmente foi o jogo. O Corinthians jogou o primeiro tempo todo praticamente se defendendo. O goleiro Hugo fez ali 4, 5 defesas importantíssimas, defesas que a gente pode dizer assim, cara a cara, né? Teve uma jogada que foram 3 defesas. Foi uma cabeçada do Igor Jesus, foi uma conclusão do Savarino e uma conclusão do Luiz Henrique. Foi um show de defesas do goleiro do Corinthians. E isso atordoou, né, essa pressão do Botafogo, atordoou um pouco o time do Corinthians, que não sabia nem o que fazer. Bom, mas também se soubesse o que fazer, também isso aqui não é nosso interesse. O nosso interesse é o Botafogo. O técnico, né, o Arthur Jorge, ele não esteve presente dentro de campo. E esse é um detalhe que eu gostaria de comentar com vocês. Vocês observam a sintonia que existe dentro da comissão técnica. Então, com a ausência do Arthur Jorge, né, outro profissional, se não me engano o nome dele é Franklin Carvalho, se não me engano, ele foi o responsável ali pelo comando do time à beira do campo. E você vê que tudo o que foi feito, né, todas as estratégias tratadas ali, todas as estratégias colocadas pelo Arthur Jorge, foi muito bem controlada pelo seu auxiliar, o Franklin Carvalho. Bom, então o Botafogo entrou com o John, o Vitinho fazendo a sua estreia, ele promoveu a estreia do Vitinho, foi muito interessante, inclusive, a escalação. Por quê? Porque ele entrou com o lateral estreante, mas que já estava trabalhando um pouco mais de tempo, e do outro lado ele entrou com a formação tradicional, ele colocou o Marçal ali para dar um equilíbrio, porque se você entrasse com 2 estreantes, ficaria um pouco desequilibrado. Até porque o Alex Telles, ele chegou no último dia da janela, praticamente, né? Ele chegou no último dia da janela. Então ele teve pouco tempo de trabalho. Lógico, teve uma semana. Sim, teve uma semana, não tem dúvida. Mas o Vitinho teve um pouquinho mais de tempo. Chegou um pouco antes, descansou um pouco mais da viagem, tudo isso faz parte. Bom, então entrou com o Vitinho, o Bastos, o Barbosa e o Marçal. Na dupla de volante, como não estávamos com o Gregory disponível por conta da suspensão, ele entrou com o Danilo Barbosa e o Marlon Freitas. Era isso que todo mundo esperava. Marlon Freitas e o Danilo Barbosa. E na linha de 3 ali, eu gosto sempre de fazer a armação do Botafogo dentro desse sistema, 4-2-3-1. Ok? Então, dentro dessa linha de 3, ele colocou Luiz Henrique, o Savarino e o Almada. E lá na frente, o Igor Jesus. É assim que eu vejo o Botafogo formado dentro de campo. Então, nós tivemos esse momento aí. Como eu falei, o Botafogo começou a atordoar o sistema tático do Corinthians. O Botafogo começou a fazer ataques constante, né, na perda da posse de bola. Então o Botafogo recuperava a bola muito rápido e o Corinthians não sabia nem o que fazer. Depois perdeu um pouquinho da intensidade no meio do primeiro tempo ainda para o final. Isso é normal em virtude de todo o contexto, né,
todo o contexto de intensidade aplicado nessa primeira fase do jogo, de modo que o Corinthians ficou sem saber. E aí, cara, o goleiro do Corinthians realmente fez milagres. Até que já havia sendo protagonista o Thiago Almada. O Thiago Almada foi o dono do jogo. Ele foi muito bem, cara. Dominou, e você vai lembrar que eu falava nos vídeos anteriores que agora, com a chegada do Thiago Almada, o Botafogo passa de ser um time reativo, né, de um time de transição, para ser um time propositivo, um time que realmente mantém a posse de bola, um time que sabe trabalhar a bola, um time que tem um jogador capaz de fazer jogadas individuais do meio para o ataque, né, jogadas individuais do meio para o ataque, aquela jogada por dentro, né, não aquelas jogadas pelas laterais, não jogadas pelas laterais, porque nas laterais nós temos o Luiz Henrique, do outro lado nós teríamos o Matheus Martins, caso fosse necessário, né? Nós temos jogadores que fazem jogadas individuais, mas pelas pontas. Mas aquele jogador centralizado que faz essa jogada, nós tínhamos essa deficiência. Nós vimos que o Eduardo se machucou. O Eduardo realmente é um jogador espetacular, extraordinário, mas não é um jogador com a característica do Thiago Almada, né? Não tem a característica do Thiago Almada. Então, o Thiago Almada ontem foi o dono do jogo. Eu fiz vários comentários com meus filhos, com o grupo que eu participo, e falando, pô, cara, cada jogada mágica que ele fazia, cada passe mágico. Até que numa dessas jogadas ele deu um drible desconcertante lá no marcador, se não me engano era o Ranieri, tocou para o Savarino, sabe aquele toque milimétrico? Por quê? Porque você tem que saber a hora de tocar para não pegar o jogador em impedimento. Então, o Savarino foi na linha de fundo, cruzou e o Luiz Henrique fez o gol. Bom, aí foi decorrendo o jogo. Como eu falei, o Botafogo perdeu um pouquinho da intensidade e o Corinthians começou a melhorar. Até que também numa bola, minutos depois do nosso gol, o Marçal perdeu um pouco a passada. Dá para ver nitidamente que ele perde a passada, e quando ele tenta dar o bote na jogada, ele chega atrasado, e aí ele comete o pênalti. Aí foi lá o Ângel Romero, né, irmão do Oscar Romero, foi lá bater o pênalti. Cara, não dá para entender como o jogador tem aquela oportunidade de deixar o placar igual e vai bater um pênalti daquela forma que bateu. O John defendeu o pênalti e aí nós terminamos o primeiro tempo 1-0. O Corinthians mudou, estava jogando com 3 zagueiros, inclusive um amigo fez um comentário, poxa, parece que o Igor Jesus está jogando um pouco fora da posição. E eu expliquei para ele, cara, ele está jogando dessa forma, se movimentando um pouco mais, porque o Corinthians está jogando com 3 zagueiros. E aí não está tendo espaço para ele fazer aquelas pequenas diagonais que ele faz para atacar a bola. E aí ele está se movimentando antes da linha dos zagueiros, né, para poder fazer a tabela, para poder fazer o pivô. E aí foi assim. Mas no segundo tempo o Corinthians também mudou. Tirou um zagueiro e entrou no sistema normal, o 4-4-2. E aí começou a pressionar o Botafogo, o Botafogo ficou também um pouco perdido naquele momento, embora não ficou desesperado, mas ficou um pouco perdido até se encontrar. E aí mais um pênalti, esse cometido pelo Barbosa. Ficou naquela dúvida se foi pênalti ou não foi pênalti. Depois eu vendo bem, eu acho que foi pênalti, sim, que ele entrou primeiro com o braço. Ele joga o ombro, mas primeiro entrou o braço nas costas ou na lateral do jogador do Corinthians, e aí pênalti. Aí veio lá o Rodrigo Garro e fez 1-1. Mas o Botafogo continuou mantendo o seu padrão. O técnico tirou o Vitinho, colocou o Matheus Ponte e também tirou o Marçal para colocar o Alex Telles. Aí voltou
um mais acostumado com o sistema do lado direito e do outro lado um estreante. Então começamos assim e logo o Botafogo faz 2-1, cara, com uma jogada espetacular do Thiago Almada, jogada individual. Eu vou fazer aqui uma comparação, mas vocês vão entender o que eu estou falando. O nosso rival, o Flamengo, quando ele não tem muitas alternativas, muitas chances, quem decide os jogos é o Arrascaeta. Você viu agora no jogo passado contra o Bahia. É o Arrascaeta, é o cara que está ali, ele pisa na área, ele faz as jogadas individuais, ele conclui a gol e é ele que decide. Então é assim que nós queremos, é assim que nós temos na pessoa do Thiago Almada. Hoje nós temos esse jogador com essa capacidade. Com a capacidade de chegar naquele momento mais crucial e numa jogada individual, ou numa conclusão, ou num chute fora da área, decidir o jogo. E hoje nós temos esse jogador. Então, o Thiago Almada, numa jogada espetacular, finalizou, a bola bateu no zagueiro, mas sem nenhum tipo de ação do zagueiro. A bola bateu nele porque ele estava na frente, né? Bateu nele, ele tentou, mas a bola acabou indo para o gol. E aí 2-1 Botafogo. Depois vieram aquelas substituições. Eu falei também no vídeo de ontem que eu sempre deixo uma substituição para o volante, né? E aí entrou o Alan, né? O Alan entrou no Danilo Barbosa, que já estava lá cheio de cãibra. Então o Alan entrou, e nesse pequeno momento que o Alan entrou, segundo as estatísticas, ele acabou sendo o líder em desarmes. Incrível, né? Jogou pouquinho tempo e acabou sendo o líder em desarmes. Parece que fez 5 desarmes o Alan. Então o Alan deu ali um certo equilíbrio também ao nosso meio campo. E aí veio aquelas substituições, né? Colocou o Tiquinho no lugar até do Luiz Henrique. O Luiz Henrique saiu até um pouco chateado, né? Por ter sido substituído, cara, mas faz parte. E isso também é muito importante. É que o treinador tem autoridade para fazer as substituições que acha necessário. Então aquelas substituições foram feitas e o Botafogo manteve ali o padrão de jogo até o final. Até, lógico, como todo jogo, o time que está perdendo pressiona um pouco mais, mas o Botafogo estava bem postado, o Botafogo estava resguardado e o Botafogo manteve o padrão até o final do jogo e o jogo terminou 2-1. Então foi muito importante para a gente a vitória, foi muito importante para a gente os jogadores que fizeram o contexto dessa vitória, porque nós já vimos o Thiago Almada. Eu sempre falei, cara, quando acertar aquela sintonia fina do Thiago Almada e ele passar a ser tão importante para nós como é o Arrascaeta para o Flamengo, como é o Lucas Moura para o São Paulo, como é o Gustavo Scarpa para o Atlético Mineiro, se bem que o Atlético Mineiro tem um time, ou melhor, vamos colocar aí que seja o Zaratio, né, que joga mais centralizado, ou como é o Everton Ribeiro para o Bahia, né, como é aquele menino do Palmeiras, o Rafael Veiga, né? Então é dentro disso que nós esperamos que esteja ali colocado o Thiago Almada, o controlador. E ontem ele foi realmente controlador, o melhor jogador da partida disparado. E é nisso que o Botafogo está ali se fortalecendo. Hoje nós temos esse jogador a mais que decide as partidas. E foi muito importante. E outra, nós ganhamos isso sem o técnico Arthur Jorge estar dentro de campo. Ele estava dando sinal, se comunicando, mas é diferente. É muito diferente. Então foi muito importante porque manteve a estrutura do Botafogo. Bom, aí agora a nossa próxima partida é contra o São Paulo, né? Aí já pela Taça Libertadores, cara, jogando desse jeito, bem afinadinho, o Thiago Almada tendo esse protagonismo, o time bem encaixado, o Luiz Henrique que foi substituído, tem um tempinho mais para descansar, vai ter um tempo para descansar hoje, amanhã já volta para a preparação,
Então nós vamos estar com um time bem resistente, né? Um time bem preparado para essa partida da Libertadores. Savarino também jogou bem, Igor Jesus jogou bem, perdeu lá gols, finalizou, né, cara? O goleiro pegou muito. O goleiro parece que tirou o dia para surpreender o Botafogo, assim como foi o Cássio lá contra o Cruzeiro na primeira rodada, né? Pegou tudo, e simplesmente pegou tudo. E aí fica difícil. Mas dessa vez o Botafogo se saiu bem e se saiu vencedor. Bom, meu nome é Celcinho, esse é o nosso vídeo pós-jogo. O nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os vídeos, dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube. Quer ajudar o canal? Agora eu não vou botar mais os links, eu vou botar só a chave Pix. Você faz lá o Pix se você quiser, se não quiser, não tem problema, você é sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Um grande abraço, saudações alvinegras.